Então, pessoal, hoje é o dia de nós prepararmos aquele pãozinho francês delicioso, igual das padarias. Vamos lá aprender a preparar essa delícia? Então, nessa primeira parte da receita, nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo e de 325 ml de água, de preferência água filtrada. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos precisar hidratar a nossa farinha. Nós vamos colocar a água, mexer. Não será necessário que nessa primeira parte a nossa massa fique homogênea. O que nós precisamos agora é hidratar a farinha, começar a preparar a nossa farinha. Ela vai passar por esse processo de hidratação, de relaxamento, e é isso que vai garantir aquele miolinho perfeito nos nossos pães. Então nós vamos despejar a nossa água na farinha. Como eu disse, não é necessário que a massa nesse primeiro momento fique homogênea. O que nós precisamos garantir é que a farinha esteja bem em contato com a água, para garantir a hidratação. E não fique nem um grãozinho de farinha sem hidratar. Este processo é conhecido na gastronomia, na panificação, como autólise. É o processo de hidratar a nossa farinha e já começar neste primeiro passo a desenvolver a rede de glúten da nossa farinha. Ela vai ficar mais relaxada, vai ficar mais hidratada e o resultado final será espetacular. Na panificação é importante cada passo. É importante, se a massa necessita de 2 ou mais fermentações, que se passe por essas fermentações, porque aí o resultado vai ser aquele pão perfeito e maravilhoso que nós tanto amamos. Agora nós vamos cobrir com papel filme e deixá-la descansar. Garantir que ela vai ficar bem tampadinha e vamos deixar descansar por 30 minutos. Pessoal, já vamos fazer algumas considerações. Essa massa ela precisará passar por um processo de sova. Então nós vamos poder sová-la à mão, né? Nós vamos sovar, rasgar bem a massa na bancada e depois cilindrar. Nós poderemos sová-la na batedeira com gancho e aí por 10 minutinhos em velocidade baixa ela vai apresentar a textura necessária para os nossos pães. Também na máquina de pão que já vai fazer o processo de sova bem direitinho para nós. Hoje eu vou mostrar para vocês como se faz a sova em bancada, a sova manual, mas existem outras formas também que podem facilitar o dia a dia aí na sua casa. E se você tiver a batedeira ou a máquina de pão, vai facilitar o processo de confecção dos nossos pães. Vamos deixar a nossa massa descansar por 30 minutos e logo voltaremos para continuar a nossa receita. Então, pessoal, já se passaram 30 minutos, vamos retirar aqui o nosso papel filme. Nossa massa já absorveu bem a água, pode ver que ela é uma massa úmida, é assim mesmo. Vamos enfarinhar bem a nossa bancada, já previamente higienizada, para não correr o risco de ter qualquer contaminação. E vamos despejar a nossa massa aqui. Vamos dar uma misturadinha nela. Jogar um pouquinho. Só para ela não grudar na bancada. E tomar muito cuidado com esse processo de jogar farinha, para que a gente não deixe a nossa massa muito dura. É só a quantidade realmente, não deixar que ela grude na bancada. Agora nós vamos acrescentar o sal e o nosso fermento. Um não combina com o outro durante esse processo. Então o que nós vamos fazer? De um lado da massa a gente vai acrescentar aqui uma colher de sopa de sal e do outro lado da massa o fermento. Nós podemos utilizar o fermento fresco e o fermento seco. Hoje eu vou utilizar o seco. Se você for utilizar para essa quantidade de massa o fermento biológico fresco, você vai utilizar 15 gramas de fermento, ou seja, meio tablete. E se for usar o fermento biológico seco, nós vamos utilizar metade de um pacotinho, ou seja, 5 gramas.
Notem que cada um está em uma extremidade para que não se comuniquem, porque o sal inutiliza as leveduras do fermento. Então vai atrapalhar o processo de fermentação, o crescimento. Já vamos fechar aqui e fechar aqui. Agora sim, fizemos o nosso envelopinho. Nós vamos começar a sovar a nossa massa. E durante o processo de sova, tanto o sal como o fermento, eles vão ficar por toda a massa. Como que a gente sova? A gente vai, ó, fazendo esse processo de rasgar a massa. Então, nós vamos sovar dessa forma durante 20 minutos, rasgando sempre a massa. Você junta ela e rasga. Vai e volta. E aqui nós vamos ficar nesse processo até que a nossa massa fique bem homogênea. Como eu disse, se você tiver uma batedeira com essa ferramenta do gancho, você pode sovar na batedeira, 7 minutinhos ela vai estar pronta para cilindrar. Velocidade baixa, 1 ou 2, né, a velocidade, 7 minutinhos vai estar pronta. E a máquina de pão já vai te entregar uma massa sovada prontinha. Então vamos lá. Então agora é sempre esse processo. Rasga a massa e traz ela de volta. Rasga a massa e traz ela de volta. A nossa massa ela vai precisar ficar bem homogênea para que a gente perceba o ponto de véu da massa. E eu vou mostrar direitinho para vocês. O ponto de véu, ele vai dizer se a massa foi bem sovada, se ela foi bem trabalhada. É uma massa que ao final ela fica lisinha e se você esticar, ela não rasga. Então, agora nós vamos para esse processo aqui e eu já volto para continuar a receita com vocês. Bom, pessoal, então depois de sovar bem a massa, seja na forma manual ou na batedeira ou na máquina de pão, vocês podem ver que a nossa massa ela ficou bem homogênea, bem diferente daquela massa que nós iniciamos a sova. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos bolear a nossa massa, junta todas as pontinhas aqui embaixo, virou na bancada e vamos bolear. Massinha boleada, vamos colocar mais um pouquinho de farinha no nosso bowl, vamos transferir a nossa massa para cá e agora a nossa massa vai passar pela primeira fermentação. Nós tivemos aquela primeira fase de hidratar a farinha, já começar a preparar a farinha e agora nós vamos passar pela primeira fermentação já da massa sovada. Nós vamos cobrir com papel filme, deixar em temperatura ambiente mesmo. E aí o tempo vai de acordo com o clima da sua região. Se estiver quente, ela vai demorar um pouquinho menos. E se estiver fria, um pouquinho mais. Por aproximadamente de 1 a 1h30, dependendo da temperatura ambiente aí na sua casa. Ela vai fermentar, vai crescer. Depois que ela passar por esse processo de fermentação, nós vamos cilindrar, né? Ou com cilindro elétrico ou com rolo mesmo, para finalizar esse processo de sova, modelar os pães e aí sim eles passarão pelo segundo processo de fermentação antes de ir ao forno. Prontinho, pessoal. A nossa massa cresceu, já passou aqui pela primeira fermentação, tá uma massa bem homogênea. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos finalizar esse processo com o rolo. Nós vamos cilindrar um pouco a nossa massa para deixá-la ainda mais lisinha. A primeira coisa que nós vamos fazer, ó, né? Tirar esse ar que se formou na nossa massa. E depois nós já vamos porcionar a massa, modelar os nossos pães e deixar passar pela segunda fermentação. Então vamos lá. Nós vamos cilindrar assim a nossa massa por uns minutinhos, uns 5 minutinhos, só para dar esse novo acabamento
Pessoal, enquanto eu tô aqui abrindo a massa, já vou dar algumas dicas para vocês para assar, né, o pão. Nós vamos assar o nosso pão em forno pré-aquecido a 200 graus. E tem um segredinho. Na parte inferior do forno, nós vamos colocar uma forma, um refratário, né, que possa ir ao forno com água quente. Então, o que isso vai fazer? Vai formar um vapor no forno para assar os nossos pães, para que eles criem aquela crostinha de pão francês maravilhosa que nós tanto amamos. Nossos pães, eles assam rápido. Se forem modelados pães pequenos, pães franceses de 60 gramas, ele vai assar em 15 minutos. Se nós modelarmos estilo baguete maior, mais compridinho, vai uns 25 minutos, mas é um processo rápido. E outra coisa muito importante, quando os pães estiverem prontos para serem levados ao forno, nós vamos borrifar água sobre eles para ajudar a formar aquela caramelização e aquela crostinha típica do pão francês.